A paz a todos os irmãos e irmãs que estão presentes aqui no culto e os que estão em casa também. Que a palavra dessa manhã possa trazer vida, consolação, ensino, correção, cura aos nossos corações. Amém? Os irmãos, todos os irmãos estão conseguindo ler, os mesmos que estão atrás? Está dando para ver? Não dá para ler porque está muito longe ou não dá? Está pequeno? Tá, então não vai ter jeito. Se eu pôr mais para frente, não vai adiantar nada, né? Mas aí eu vou explicando. Então eu não vou usar tanto assim, é só momento da pregação, vai ser necessário a gente explicar esse quadro aí. Irmãos, vamos abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Hoje um irmão me perguntou, eu vou até aproveitar e já corrijo aqui, né? Porque às vezes a gente usa a expressão São Marcos, São Paulo, São João, tal. Se é certo ou se é errado, né? Na verdade, essa expressão é uma expressão da tradição católica, né? Para algumas pessoas selecionadas, quer dizer, algumas pessoas são chamadas de santo e outros não. Mas Paulo mesmo chama todos de santo, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso. Então, se eu for chamar Marcos de santo, aí os irmãos vão ter que me chamar de santo também. São Nelson, Santa Lia, São Josué, São Danilo. Então, se eu chamar um de santo, eu tenho que chamar todos os irmãos de santo. Ou eu chamo todos ou não chamo ninguém. Mas é uma questão de tradição, né? O irmão ouviu a expressão hoje, ficou meio assim, né? Então a gente está só dando esse esclarecimento. É uma questão de tradição, mas biblicamente não é nenhum erro chamar Paulo de São Paulo, a menos que eu aceite ser chamado de São Nelson também, porque a palavra santo foi ele mesmo que deu, mas para todos os irmãos, inclusive os irmãos em Corinto, que tinha um pessoalzinho ali que eu não sei se era muito santo não, mas ele falou os santos que estão em Corinto. Mas só uma palavra de explicação. Bom, amados, então vamos abrir lá em Marcos, capítulo 16, como já falamos, no versículo 17, que é o tema da nossa mensagem, né, que é uma continuação do que nós falamos lá no dia 14, e vamos estar continuando hoje, e vamos estar, no culto da noite os irmãos vão me suportar um pouquinho mais, que eu vou dar continuidade a esse assunto também, que é sobre a questão do falar as línguas estranhas, né? Então o tema da nossa mensagem é vamos falar sobre línguas estranhas. Então vamos tentar corrigir algumas coisas alguns ensinos que nós temos nos nossos dias, dentro das teologias evangélicas, né? Então, nós já falamos alguma coisa no dia 14, vamos dar continuidade hoje. Então, Marcos 16, 17 diz assim: esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, irmãos, no dia 14, nós falamos sobre a teologia pentecostal e a teologia reformada ou a teologia tradicional, de como eles enxergam, como que a teologia pentecostal enxerga os textos de Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 12, Atos 2, Atos 12, Atos 10 e Atos 19. Por que esses 4 textos? Quem estava aqui lembra que são textos que o Espírito Santo veio sobre um grupo de pessoas e após a vinda do Espírito Santo, esses grupos falaram em línguas, após receberem o Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Alguns dizem que profetizaram, mas o falar em línguas, praticamente, esses 4 grupos, nesses 4 episódios aconteceu o fenômeno da glossolalia, né, que é o fenômeno de falar em línguas, nesses 4 episódios. E nós explicamos por quê, né? Então, os irmãos vão ter que ver lá a mensagem do dia 14, para os irmãos entenderem na parte da manhã, porque não vai dar para a gente reprisar tudo novamente, né? Bom, reprisar, né? Reprisar tem que ser novamente mesmo. E também hoje nós vamos destacar a diferença do fenômeno ou do milagre das línguas que aconteceu nesses 4 episódios de Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, a diferença que tem
do episódio das línguas nesses 4 episódios em relação a Corinto. Então, na medida que nós formos lendo, nós vamos estar explicando e expondo essas diferenças. Talvez não tudo hoje de manhã, porque nós vamos ter uma continuação à noite, e também como que as línguas funcionam nos nossos dias. Então, se Deus nos der graça e entendimento e sabedoria, nós vamos também fazer uma aplicação de como as línguas funcionam nos nossos dias. Esse quadro, irmãos, acho que se eu ficar do lado de cá, complica mais ou não? Não, mesma coisa? Então, esse quadro, ele é um resumo, um resumo de como você pode ter um ganho maior na interpretação, acho que vou atrapalhar o lado de cá, como você pode ter uma interpretação e um ganho melhor na interpretação das Escrituras. Então, irmãos, estão vendo um triângulo aqui, né? Então, na primeira parte aqui, eu sei que está difícil, irmãos, ler, está sendo a inspiração do Espírito Santo com relação ao escritor das Escrituras. Então, a Bíblia tem autores, tem escritores, e eles não escreveram de si mesmo, como está lá em Pedro, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Foram homens santos de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que eles escreveram nas Escrituras, nos 66 livros que nós temos na nossa Bíblia. Tá? 39 no Velho, 27 no Novo. Só que esse autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha uma ideia. Tá? Ele não pensa os irmãos que quando o Espírito Santo veio sobre um profeta Jeremias, ou Daniel, ou Paulo, ou Pedro, que eles tiveram lá um negócio assim, estavam escrevendo, não estavam nem sabendo o que estavam escrevendo. A Bíblia não foi psicografada. O Espírito Santo falava a eles e eles estavam muito conscientes da voz do Espírito e estavam escrevendo. Tanto é que alguns até digitavam aquilo que o Espírito Santo estava escrevendo para um amanuense, para uma outra pessoa copiar. Então, era uma coisa muito consciente. Então, o autor ele estava em plena consciência, só que a inspiração era divina, mas ele não perdia a sua consciência, a sua vontade, ficava em transe e não sabia o que estava fazendo. Então, é importante a gente entender. Então, esse autor ele tinha uma ideia. Quando ele escrevia, quando um profeta escrevia, ele escrevia para um contexto. É muito importante os irmãos entenderem isso. Talvez eu vou gastar mais tempo do que necessário para explicar isso aqui, mas é importante, os irmãos, levar para a vida isso aí. Quando o autor bíblico estava escrevendo, ele não estava escrevendo do nada. Ele acordava de manhã, o Davi acordava de manhã, vou escrever um salmo hoje que eu estou inspirado. Não era assim. Existia uma situação. Então, em cima daquela situação, Deus o inspirava para escrever um salmo, por exemplo. Então, quando Jeremias ia escrever, repreender o povo, ele tinha um motivo. Ele estava vendo o que estava acontecendo com o povo e, por isso, Deus o inspirava para que ele escrevesse. Então, a ideia do autor é isso. Existia uma situação e ele escrevia para um contexto. Então, ele tinha um contexto, ele tinha uma situação a que ele tinha ou que consolar, ou que corrigir, ou que ensinar. Então, nós temos aqui a ideia do autor, temos o contexto da época, ou seja, por que o autor, ou para quem aquele autor escreveu. Nós temos aqui um lapso ou um intervalo histórico, né? Então, aqui são várias partes dos séculos, né? Várias épocas, né? Até que chegue, por exemplo, nos nossos dias. E nos nossos dias, então, agora, nos nossos dias, eu vou fazer a aplicação. Então, tem a ideia do autor, tem o contexto da época, aí quem nasceu no século II vai fazer a aplicação lá no século II, baseado no seu contexto, quem está no século X vai fazer a aplicação do que Paulo escreveu dentro da sua realidade, e nós, hoje, vamos pegar a ideia do autor, o texto que foi escrito, para fazer a aplicação. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque nós somos, às vezes, meio apressadinhos. Nós pegamos o texto bíblico, a ideia do autor, o versículo, o capítulo, sei lá, e já queremos aplicar. Eu pego lá o versículo e já quero aplicar direto nos nossos dias. Eu pego lá um texto, Senhor é meu pastor e nada me faltará, não sei por que Davi escreveu aquilo e já quero aplicar hoje. Isso tem um risco, porque eu preciso saber por que Davi... Porque quando Davi escreveu, ele não estava pensando na gente, irmãos. Ele não estava pensando em mim e em você, ele estava pensando no povo dele, na época dele, no contexto dele. Ele nem sabia que 3.000 anos depois eu ia estar citando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando João escreveu Deus amou o mundo de tal maneira, ele não estava imaginando que nós fôssemos ler, estaríamos citando
esse texto hoje. Então é importante eu saber por que ele escreveu aquele texto, com qual finalidade, com qual objetivo. Depois que eu entendi isso, aí eu faço a aplicação. Aí, se eu não entender o contexto, então não tente aplicar, que é perigoso. Paulo falou, por exemplo, lá para aquele rapaz que estava dormindo com a madrasta lá. Eu entreguei ele para Satanás. Você entende esse texto? Se você entende, então você aplica. E se você não entende, então não aplica. Porque você não entendeu por que Paulo falou aquilo. João falou, ó, para que tem certos pecados, vocês devem orar por todos, mas tem certos pecados que vocês não devem orar. Aquele que pecar para a morte, por esse vocês não devem orar. Se você não entendeu o que é pecar para a morte, então você não deve orar por uma pessoa, deixar de orar por uma pessoa porque você acha que ele pecou para a morte. Se você acha, é porque você não entendeu em qual contexto João escreveu aquele texto. Então tem textos na Bíblia que eles são obscuros. Mas quando você entende, lê o texto, entendeu, não, ele escreveu com esse objetivo, então vamos fazer a aplicação. Por que toda essa explicação? Porque isso acontece muito na questão de Coríntios, que nós vamos trabalhar hoje sobre a questão das línguas. Então, quando a gente entende o porquê que as línguas eram uma coisa tão importante ali na igreja de Corinto, talvez isso vá corrigir a nossa aplicação hoje. Porque a gente não entende o contexto lá de Corinto, a gente aplica mal e vira uma confusão. E a língua, que é um dom de Deus, e nada contra os pentecostais, vou repetir, falei no dia que eu vou, amo os pentecostais, devo muito aos pentecostais em termos teológicos, estudei também em seminário pentecostal, apesar de ter feito outro seminário, mas também estudei em seminário pentecostal e fui muito abençoado. Então, tenho grande paixão, grande carinho pelos irmãos pentecostais. Então, aqui a questão é uma questão teológica. Então, assim como existem erros de um lado, existe erro também entre os tradicionais. Quando a gente não entende a aplicação do texto, o contexto em que aquele texto foi escrito, a gente pode cair no erro de aplicar mal e praticar mal aquele texto, porque a gente não entendeu. Mas por que ele foi? Não entendi, mas eu acho que é isso, e sai fazendo. E esse acho que é isso pode trazer muita confusão, muita divisão, pode se levantar heresias e uma série de coisas. E o caso das línguas é um desses problemas, que muitas vezes nós convivemos com ele, às vezes hoje está mais esquecido, mas em alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, foi motivo de muita divisão. Nos anos 50, anos 60, quando o movimento pentecostal entrou no Brasil, e nós devemos muito a esse movimento, ao poder de Deus que foi. Eu não estou falando contra o fervor pentecostal ou contra o fervor, não. Eu estou falando contra a aplicação deste assunto específico das línguas, como isso acabou trazendo mais problemas do que benefícios. Por um lado, muito fervor, e por um lado, complicação. Então, por isso, a gente precisa ser cuidadoso, né? Com relação a esse assunto. Então, vamos lá, então, irmãos, Coríntios, capítulo 12, versículo 1, eu vou estar lendo e simultaneamente explicando. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Então, o problema ali na igreja de Corinto, Paulo não está proibindo os dons, e nem está falando mal das línguas. Ele está falando que estava havendo uma má aplicação na utilização desses dons. Então, ele falou, olha, eu quero corrigir isso aí. Ele não está ali proibindo as línguas no culto. Não, falar em línguas é coisa do diabo, não é para falar, isso aí não é isso que ele está corrigindo. Então, irmãos, eu não quero que vocês tenham desconhecimento. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para ídolos. Agora, vamos continuar a leitura do 3 até o 10. Nós vamos ler muito hoje, viu, irmãos? Vamos ler bastante. Tá? Espero que os irmãos não se cansem, mas é necessário. E, portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, ele falou, olha, só tem uma voz. A voz que você... Antes, lá quando vocês eram pagãos, vocês ouviam muitas vozes, ouviam muitos ídolos. Hoje, não. Hoje, só um fala com vocês, que é o Espírito Santo. E se ele está falando com você tem que estar sempre bem dizendo ao Senhor. Se você estiver mal dizendo ao Senhor, com certeza não é o Espírito Santo que está falando na boca de vocês. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Olha, a cada um, quer dizer, todos
todos nós, a cada um de nós, é concedida a manifestação do Espírito com qual finalidade? Com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, Paulo está aqui fazendo essa correção. Olha, todos vocês têm dons. Um de um jeito, outro tem de outro. Mas por que Deus deu esse dom para vocês? Para que você se vangloriasse? Não, para que você servisse a igreja através desses dons. Então, isso Paulo já começando a corrigir o porquê da distribuição de dons no meio da igreja. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, o dom de curar. É lógico, irmão, que eu não vou... tem muitos assuntos aqui no capítulo 12 até 14 de Coríntios, mas nós vamos nos segurar, né, para nos prendermos apenas na questão das línguas. Eu não vou estar enfatizando dom por dom aqui, porque realmente não dá. A outra pessoa, né, o poder para operar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espírito, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Então, aqui chegamos no nosso assunto. Então, para algumas pessoas, lá em Corinto, vamos falar no contexto de Corinto, foi dado dom de língua para alguns irmãos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Por quê? Para o benefício da igreja. Então, dom de línguas lá na igreja de Corinto, eu não vou falar nas demais, porque aqui foi a igreja de Corinto que levantou essa bola. Lá na igreja de Corinto, Paulo não criticou o dom de línguas. Falou, normal, é Deus que está dando, é o Espírito Santo que está dando dom de línguas, para variedade de línguas para vocês e interpretação. Isso não é uma coisa da cabeça de vocês que vocês estão inventando, isso é dom de Deus. Entretanto, concluindo, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas. Que coisas? Os dons, as manifestações, os ministérios. Então, ele é o Espírito Santo que realiza todas essas coisas. E ele distribui individualmente. O que significa individualmente? A cada um. Conforme eu desejo, conforme eu quero, conforme eu escolho. Olha o que o texto diz. E ele as distribui individualmente, o Espírito Santo, a cada pessoa, conforme ele, o Espírito Santo, deseja. Então, aqui já começa a correção. Então, o dom de língua não é, ou o dom de língua, seja qual dom, não é porque você acha que é legal e você quer, não, é o Espírito Santo que vai distribuir. É ele que vai dar para você, conforme ele quer. Isso, no caso, pensando no contexto lá de Corinto, de 2000 anos atrás. Então, Paulo já esclareceu de cara, pois olha, os dons que vocês têm é porque Deus, o Espírito Santo aprova, é o Espírito Santo distribuir para vocês dessa maneira. Não é porque você é mais bonito, tem olho azul, ou é líder. Não, Deus te deu esse dom e deu para que você servisse a igreja através disso. Indo para o versículo 12. Portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Então, Paulo falou, olha, vocês são corpo. Vocês não são um time, vocês não são uma organização, vocês não são uma equipe, vocês são um corpo. E todos vocês, são um corpo, são um corpo de Cristo. E todos vocês foram enxertados, ou seja, vocês foram inseridos nesse corpo, através do Espírito Santo. E como eu sou inserido no corpo de Cristo? Pois todos fomos batizados por um só Espírito, que é o Espírito Santo, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Aqui a gente para um pouquinho. Então, Paulo está falando, olha, vocês fazem parte do corpo. E foi o Espírito Santo que colocou você nesse corpo. Como que nós somos colocados no corpo de Cristo? Através da nossa conversão a Cristo. Quando nós ouvimos a palavra e recebemos essa palavra no nosso coração, aquela palavra que nos foi pregada, e cremos nessa palavra, então, a partir do momento que nós cremos na palavra que nos foi pregada, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, então nós somos inseridos no corpo de Cristo. Então, o que é batismo no Espírito Santo? É quando você crê em Jesus, na sua palavra, crê que aquela palavra é verdadeira, crê naquele sacrifício, então você é colocado no corpo de Cristo. Isso é batismo no Espírito Santo. Mas como que... Está escrito aqui, irmão. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Então, o batismo no Espírito Santo é isso.
O batismo no Espírito Santo é quando você crê no Senhor Jesus. E quando você crê no Senhor Jesus, ouve a sua palavra e crê, você é selado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo toma o teu coração, você se converte ao Senhor e você é colocado no corpo de Cristo. Mas não precisa falar em línguas para ser batizado no Espírito Santo, que é isso nós estudamos lá. Mas porque toda vez que o Espírito Santo descia sobre as pessoas, lá em Atos 2, 8, 10 e 19, eles falavam em línguas e profetizavam. Nós já explicamos que aqueles episódios tinham uma razão de ser. Vai ter que assistir lá. E hoje é preciso? Não. Não é preciso. Batismo no Espírito Santo é você crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Você é batizado no Espírito Santo. E como é que funcionam as línguas? Ela é distribuída conforme o Senhor quer. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso traz crise para muitas pessoas. Infelizmente, os irmãos pentecostais, aos quais eu amo, os históricos, eles falam que a prova, a evidência que você foi batizado no Espírito Santo é quando você fala em língua estranha. Porque eles dividem a conversão em duas partes. A primeira parte você crê, recebeu o Espírito Santo. Isso eles não falam contra. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é quando você... É uma segunda experiência, uma segunda bênção que vem sobre você e é evidenciada pelo falar em línguas estranhas, ou alguns dão uma colher de chá, ou quando você profetiza. Mas não é isso que a Bíblia fala. Sinto, de coração, fala, mas não é isso que a Bíblia fala. E só que por causa dessa teologia, irmão, muitos irmãos sofrem. Muitos irmãos sofrem, porque eles acham, como eles nunca falaram em línguas, são crentes em Jesus, são fiéis a Cristo, mas como nunca falaram em línguas, e estão dentro desse contexto pentecostal, eles acham que eles não são crentes de segunda categoria, são crentes 1.0, né? Não é um crente turbo, porque ele não fala em línguas. Então, eu trabalhei com um irmão da pentecostal, uma bênção, rapaz, era cozinheiro-chefe lá da empresa que eu trabalhava, eu era gerente de restaurante na época, uma bênção, irmão, o cozinheiro. Aí um dia eu estava sentando com ele na mesa, logo que eu cheguei lá, eu vi que ele era cristão, tudo. Eu falei, e aí, ô Carlos, chamava Carlos Nicodemos ele. Falei, Carlos, como é que você tem algum cargo de liderança lá na sua igreja? Ele falou, não, irmão, eu não tenho. Eu falei, não tenho, mas achei estranho, porque um homem com postura de testemunho. Eu falei, mas você não tem? Eu pensei até que você fosse presbítero lá. Ele falou, não, eu não sou presbítero. Eu falei, por quê? Porque eu não sou batizado no Espírito Santo. Você não é batizado. Você não crê em Jesus? Eu falei, não, eu creio em Jesus, mas não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Eu falei, é mesmo, Carlos? Mas e aí, qual é a sua atividade lá, a sua função lá na igreja? É falar, lá, por eu não ser batizado pelo Espírito Santo, eu só sou professor de escola dominical. Qualquer um pode ser professor de escola dominical. Não, ele falou isso mesmo. Na hora eu tinha até com certo humor, mas é sério. Porque isso era uma crise. Na cabeça deles, o professor de escola dominical você pode ser, porque você não é batizado no Espírito Santo, mas ser um presbítero, ser um diácono, para dar ceia para os irmãos, ou sei lá o quê, você tem que ser batizado no Espírito Santo, e para mostrar que você tem que ter evidência em línguas. Então, isso traz outro... Mas você percebia eu duvido que tinha outros crentes tão bons quanto ele lá. Então, pelo testemunho que ele dava lá. Falei, essa igreja realmente é a igreja lá de Atos 2, né? Porque para ter o irmão com mais qualidade do que esse aqui, a igreja deve ser muito boa. É um irmão de testemunho, mas eu vi que ele falou com aquela tristeza. E porque isso traz crise, porque é uma teologia distorcida, porque não entendeu o contexto. Não entendeu o contexto, então colocou isso como padrão. Então é um padrão. Você é batizado, quer ser presbítero? Você fala em língua? Então vamos orar e vamos ver se você fala mesmo. Então sei lá como é que é feita essa prova. Então a coisa complicou. Isso traz crise, isso traz frustração, isso traz conflito. Porque tem pessoas que ficam... Quem é irmão que já passou pelo meio pentecostal, sofre. E muitos dos tradicionais também sofrem, viu? Que acha que precisa ter mais poder mas acho que eu não tenho poder na minha vida, acho que eu não sou convertido, porque eu vou no culto eu não choro, eu vou lá na igreja aquele pessoal, o pessoal chora, cai no chão. Então também é conflito dos dois lados, mas é tudo por falta de entendimento. Mas entre os pentecostais eu sei que o conflito é maior. A pessoa às vezes passa anos indo em vigília, em culto de oração, para ser batizado no Espírito Santo, tal. Aí um dia acontece, ele tem uma experiência. Eu não vou dizer se é legítimo ou não, isso a gente vai ver, vamos tentar ver isso à noite, eu também não quero entrar nessas questões. Mas a pessoa teve lá uma experiência e falou em línguas estranhas. Aí falou, agora todos os meus problemas acabaram. Mas não, na segunda-feira
ele já está de novo frio, aí ele fica em busca daquela experiência constante, porque não, aquilo que eu senti naquele domingo, naquela vigília, eu quero sentir sempre, aí não sente, aí vira uma confusão. Por quê? Porque a vida cristã é a normalidade, é o dia a dia. Eu tenho que amar Jesus todo dia, tem dia que eu vou estar triste, tem dia que eu vou estar alegre, mas Jesus é comigo, Ele é comigo todos os dias. Se eu estiver falando em línguas ou não estiver, então Ele é comigo. A minha segurança é que um dia eu crie no nome dEle, Ele está no meu coração e o Espírito Santo está em mim, em toda a sua plenitude. E essas manifestações é de acordo com o que o Espírito Santo distribui, e aí a gente vai vendo mais para frente. Mas isso não é evidência. O que eu quero dizer, não serve como evidência que o Senhor, que eu sou ou mais ou menos cristão. Que eu tenho que a partir do momento que eu passei por uma experiência A ou B, eu estou numa categoria mais elevada ou não, dentro da minha vida cristã. Vamos continuar lendo, então, irmãos, no capítulo 14. Será que eu vou terminar essa primeira parte hoje? Será que eu vou terminar? Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos membros. Se porventura o pé disser, não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs a cada um dos membros do nosso corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Por que Paulo está fazendo essa comparação de corpo e aquela coisa? Por quê? Porque era o problema da igreja de Corinto. Então a gente tem que entender o contexto. Então eles achavam que uma pessoa que tinha um determinado dom era mais importante do que a outra. Mas a pessoa que profetiza tem mais glamour na igreja. O que fala em línguas é mais importante do que o que profetiza. O que faz isso é mais importante do que o que faz aquilo. O Davi, porque sola mais bonita, é mais importante do que o outro que só toca pandeiro. Cadê o Davi? Saiu daí? Está aí, Davi? Não sei, que dá uma invejinha de ver você tocar. Né? Cá entre nós. Né? Estou brincando, irmão. Mas então uma pessoa começa a colocar em destaque uma coisa em relação a outra. E Paulo falando, mas se todo mundo fizer a mesma coisa, vai dar confusão. Imagina um corpo que ele é todo olho. Por exemplo, eu peso... tem que falar agora, né? Eu peso 103 quilos, né, irmão? Mas eu estou emagrecendo. Eu peso 103 quilos. Aí já pensou se eu fosse 103 quilos de olho? 103 quilos de orelha? Todo mundo, o meu corpo todo só quer ser orelha. Então vai ser uma complicação. Então é isso que Paulo está corrigindo. Então, contente-se com aquilo que você é. Contente-se com aquilo que você é. Ao contrário, o olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti, tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós, porque o corpo não funciona assim. Um grupo funciona assim, uma organização funciona assim. Eu quero ter o lugar daquele outro, eu quero tomar o lugar daquele outro, mas eu não estou contente com o meu lugar. Mas no corpo não tem isso. Por isso que Paulo nos compara, a Bíblia nos compara como corpo, porque no corpo há harmonia. O corpo não vai ficar discutindo uma veia, uma parte do seu corpo. Tem parte do seu corpo que eu tenho certeza que você nem sabe que existe, e ela é útil. Você vai saber que existe o dia que você for no médico e der um problema. Você tem uma veia aí e tal, essa veia entupiu. Você vai, mas eu tinha isso no corpo, tem, e se você não resolver isso, você morre. Você nem sabia que aquilo... Se você tivesse uma vida saudável, você vai morrer sem saber de muitas coisas. Quando você tem uma patologia, aí você vai descobrir quantas coisas você tem que você nem dava conta que tinha e que elas são importantes no seu corpo, porque ela estava funcionando normalmente. E é assim que tem que ser a igreja. A prova de uma igreja saudável é quando não tem muito destaque. Está todo mundo funcionando e ninguém está se destacando mais do que o outro. Isso é a prova de saúde. Assim como o dia que você está lembrando muito de uma parte do seu corpo é porque está algum problema. Imagina, você acordou com dor de dente. Você esquece tudo, só pensa no porquê que você está pensando nele, porque ele está te atrapalhando. Ele está fora da harmonia. Mas quando seu dente está funcionando bem, sua cabeça está bem, suas pernas estão... Você vive e nem lembra do seu corpo. E é assim que tem que ser a igreja.
Todo mundo funcionando, cada um fazendo a sua parte, sendo ela importante aos olhos de um ou menos importante, mas todas são importantes porque foi Deus que colocou você naquela posição. Ao contrário, 22, né? Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, que nós já falamos. Os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos tratamos com maior honra. E os membros que nos são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Não tem uma parte do seu corpo que você às vezes acha feia? Ah, meu nariz não é muito legal. Aí você dá uma caprichada no nariz, ou tenta esconder a orelha e tal. Então, se a pessoa não está contente com o cabelo, então ele dá um trato maior no cabelo e gasta mais tempo no cabelo para dar uma harmonia no corpo. Agora, a parte do seu corpo que você acha mais bonita, não que você relaxe, mas você sabe, mas isso aqui eu não preciso dar muita atenção, né? Certo? Então, uma barba bonita, é o que é, né? Então, eu vou só dar uma paradinha, né? Agora, eu que não tenho barba, dá uma barba bonita, tá, né, Douglas? O cara tem uma barba bonita, dá uma paradinha, tá tudo certo, né? E é por aí vai, ó. A pessoa tem um olho muito bonito, então ela não vai querer lente, então ela não vai dar muita atenção, vai dar atenção para aquela parte do corpo que ela acha que está pior, um pé que ela não gosta, um nariz do jeito que ela não gosta, e por aí vai. Então é isso que Paulo está falando. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham, honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, harmonia, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. É assim que o corpo funciona. Lá na sua firma, lá numa organização, não é assim. Você é promovido, o outro fica com raiva. Entendeu? Devia ser eu. Tal. No time de futebol, lá, né? Vamos escolher o time de futebol. Escolhe o Edson primeiro, porque joga melhor. Depois escolhe o Chiquinho. Aí deixa o Nersão por último, porque é gordo e joga mal. Entendeu? Aí fica com aquela coisinha. Mas no corpo não tem, porque é time, é organização, então tem essas coisas. Mas quando é corpo, quando a gente funciona como corpo, então se o irmão é promovido, ou dentro, vamos dar, né, dentro do nosso contexto eclesiástico, ele está sendo mais abençoado, toda a igreja vai vibrar. Oh, amém, graças a Deus, aquele irmão está conseguindo. E não vai ficar com dodói. Se ficou dodói, ficou com dorzinha de cotovelo, né? Será que você já entende, você já discerniu o corpo? Porque no corpo você está. O problema é se você discerniu que você está num corpo, você não está numa organização. Entendeu? Então, é coisa de... Lembra quando Paulo fala que nós temos que discernir o corpo de Cristo? Você tem que saber onde você está. Você não está num time, você está num corpo. E se você está no corpo, então, quando um se alega, todo mundo se alega, quando um chora, todo mundo chora. Desse modo, 26, né? Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo. Nós não somos um time, uma organização de Cristo, somos o corpo de Cristo. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo, independente da importância que ele tenha. Ele é membro, foi o Espírito Santo que colocou ele ali naquela posição. Uma vez, irmão, eu estava conversando com uma irmã, numa igreja, eu nem a conhecia bem, porque ela ia muito pouco na igreja, né? E ela ia muito pouco na igreja porque ela era enfermeira. Viu, Larissa? Cadê a Larissa? Está aí? Então, eu vou contar essa história para você. Então, ela era enfermeira. E ela ia muito pouco na igreja. Aí, um dia, a gente estava conversando ali, depois do culto, né? Falei, irmão, eu me entristeço tanto que eu queria participar mais da igreja e tal, e não consigo. Eu falei, mas por quê? Né? Eu não sabia, né? Eu falei, porque eu sou enfermeira. Eu falei, você é enfermeira? Tá. Aí eu, de propósito, né? Falei, qual é o seu dom, irmã? Eu falei para ela, qual que é o seu dom, né? Ela falou, meu dom? Não sei, irmão, acho que eu não tenho dom nenhum, né? Acho que eu não tenho nenhum dom. Eu falei, você acha que eu não tenho nenhum dom? Eu falei, então tá bom. Eu falei, irmã, fala para mim, você acha que é fácil eu estar aqui, você está num domingo, à noite, dentro de um hospital, cuidando de uma pessoa que você não conhece, você nunca viu na vida, que às vezes está até reclamando de você, ou reclamando do serviço do hospital, enquanto eu estou aqui adorando a Deus no domingo? O que é mais fácil? Eu estar aqui adorando ou você estar lá no hospital, servindo a Deus lá no hospital?
Irmão, você já pensou, eu não sei se eu até falei para ela, não sei se era no seu caso, mas eu sei de algumas pessoas que trabalham assim, Natal, está todo mundo com a família, celebrando Natal, comendo peru, e você lá no hospital, ouvindo grito de gente, xingamento, às vezes, de paciente. Tem um paciente que também não tem paciência nenhuma, né? Só reclama e tal, e você lá com todo amor, dando injeção e papapá. Você acha que isso não é dom, irmã? Você acha que qualquer pessoa pode fazer isso? Será que Deus não colocou você justamente nesse lugar porque você tem coração para estar nesse lugar? Porque se Deus me colocasse nesse lugar com você, eu não tenho medo de sangue, tenho medo de injeção. Estou falando com os irmãos ontem, aí, o meu netinho foi tomar injeção, eu falei, eu não vou junto não, tomar vacina. Eu falei, eu levo lá na porta, lá aí você entra com a sua mãe, mas eu não vou junto lá não, ver dar injeção no meu neto. Eu tenho medo de ver dar uma injeção. Entendeu? Eu vou tomar injeção, tirar sangue ali, né? Dá uma de durão, mas por dentro eu sei que eu tenho medo. Imagina eu estar numa situação dessa. Então, às vezes, a gente pensa também que você é corpo de Cristo, só que você é corpo de Cristo onde você estiver. E muitas vezes tem pessoas que são servos de Cristo justamente na sua profissão. Não é nem na igreja. É lá onde, na sua profissão, lá, qual seja ela. Entendeu? Às vezes tem muitos irmãos que conseguem servir mais aqui, né, no nosso contexto eclesiástico, mas tem irmãos que não vai ter espaço para todos. Até porque lá em Coríntios, no início, ele fala que há muitos dons, há muitos ministérios e há muitas formas de atuar. Ali ele fez descrição de alguns, irmão. Tem muitos dons, você nem imagina. Tem dons no capítulo 12 de Romanos, dom de administrar, né, Chiquinho? Administrar é um dom, irmão, não é para qualquer um, não. Um dia o Chiquinho falou, não, se você não fala, não quero, não me coloca nesse negócio de organizar e ver brigada e não sei o quê, e ver negócio lá na prefeitura, porque eu sei que eu vou fazer, mas eu sei que é pesado para mim. Eu sei que Deus não me chamou para isso. Mexer em computador, né, Júnior? Esquece, mano. Eu vou ter que até falei para o Júnior, vou tentar aprender, mas eu sei que não é a minha pegada não é essa. E é dom. Está ali onde os irmãos estão, é dom. A pessoa pensa que dom é só quem está aqui pregando, quem está cantando. Não, irmão, está ali, é dom. Porque quando faltou ontem as pessoas lá para arrumar o negócio, se não vem André e outros irmãos, eu não ia ter, eu ia tocar com o violão, porque eu não ia mexer. Com toda a instrução que você me deu, Júnior, eu não ia mexer. Eu falei que eu entendi, mas é tudo papo furado, não entendi nada. Entendeu? Porque eu tenho essa limitação, não é o meu dom. Não é o meu dom. Então, mas eu fico feliz de saber que Deus levantou pessoas para ficar ali, pessoas para trabalhar na área da saúde, como nós citamos, ou outras áreas e tudo mais. Uma vez uma outra irmã também chegou na minha igreja, ela era quietinha, sabe? A irmã era quietinha, nessa mesma igreja, mas numa outra situação. Aí um dia tinha a oportunidade de dar testemunho. Aí o pastor dava a oportunidade para a pessoa dar um testemunho. Aí ele levantou essa irmã. Eu olhei assim, eu nunca tinha ouvido nem ela falar, né? Achei que ela ia contar a bênção de alguma cura que ela tinha e tal, né? Deixa eu ver o que a irmã vai falar. Aí ela, sabe o que ela falou, irmão? Que ela entrou numa empresa, aí tinha uma outra pessoa naquela empresa que era crente, e ela, antes de começar o horário de trabalho, ela fez uma oração com essa moça que era crente também. Uma oração, culto ali antes de começar o trabalho. Aí uma outra viu ela fazendo. Aí no dia seguinte ela falou, vocês vão fazer aquela oração, hoje eu queria participar. Aí começou um culto na empresa. Aí o próprio chefe autorizou o culto na empresa. Não, eu quero, antes de iniciar o expediente, eu gostaria que você fizesse essa reunião, para mim é bom. E começou até a participar. Não, quantas vezes eu já tentei fazer isso, não consegui. Não entendeu? Aí às vezes você quer falar, não, vou fazer um culto lá na minha empresa. Chega lá, mas se Deus não te levantou para isso, esquece. Se Deus não te chamou para isso, vê para o que Deus te chamou. O que Deus está esperando de você. Então, sabe, porque no corpo você já está. Agora, talvez a sua dúvida só seja, qual é a função? Para que Deus quer que eu faça? E se Deus não te falar, fica em paz, que com certeza você está servindo a Deus, porque se você está no corpo dele, ainda que você não saiba o que você está fazendo ali. Só creia, não, Senhor, eu estou no teu corpo, então com certeza eu estou sendo útil para alguma coisa. E por favor, irmão, não inveje o dom do outro. Não inveje o dom do outro. Eu fiz isso uma vez, irmão. Eu fiz isso uma vez. Eu tinha que correr um pouquinho. Eu fiz isso uma vez. Tinha os irmãos numa rodinha, conversando, né? E contando as bênçãos, né? Eu não vou falar o grupo que é, senão o irmão pode até se escandalizar. Mas eram irmãos de fé. Aí eles contando uma bênção, contando, e a roda vai chegar. Eu falei, vai chegar em mim, irmão. Vai chegar em mim, eu não tenho. Os caras falam de milagre aqui, milagre ali, eu não tenho nada para essas coisas grandes para contar, não.
E eu comecei a ficar incomodado. Falei, agora que você chegar para um... E aí, irmão Nelson, e você? O que você... Conta a benção. O que você tem para contar que Jesus está fazendo na sua vida? Eu, assim, perto do que eles estavam falando, não tinha nada para contar, né? Mas, graças a Deus, não chegou, né, na minha vez. Mas eu fiquei... foi misericórdia de Deus, que eu ia ficar muito constrangido, porque eu percebia que o que eles estavam falando era uma coisa sincera, não era invenção. Mas o problema não era esse, irmão. O problema era no meu coração. Eu estava invejando aqueles irmãos. Por que Deus não faz isso aí na minha vida? Mas o que acontece? Isso acontece tudo. Isso... Aí sabe que o sentimento que veio no meu coração, eu já falei isso com os irmãos, mas eu estou falando porque realmente foi um sentimento que veio no meu coração. Fique feliz. O Senhor mesmo falou no meu coração. Fique feliz com aquilo que eu te dei. Desse jeito. Fique feliz com aquilo que eu te dei. Entendeu? E às vezes a gente fica feliz com aquilo que Deus deu para o outro. E infeliz com aquilo que Deus nos deu. Entendeu, irmão? E quando você nem sabe o que Deus te deu, aí você fica infeliz dobrado. E não. A questão é, você está no corpo? Você está consciente que você creu em Jesus Cristo e você foi colocado no corpo de Cristo? Independe do que você está fazendo. Esquece, deixa isso com Deus. Vai se consagrando a Deus, vai orando a Deus, vai amando a Deus, e com certeza você está servindo a Deus, ainda que você não saiba. Às vezes o seu vizinho, de repente eu chego lá na sua casa, um dia, bato no seu portão, não sai, você não estava, estou inventando agora uma história, aí sai o seu vizinho. Eu vim aqui na casa do irmão tal, só que ele não está aí, né? Só conhece? Ou conheço, uma bênção. Olha, que irmão, hein? Ele era da sua igreja? Olha... Uma maravilha de irmão. De repente você nem sabe disso. Eu fiquei sabendo, você não ficou. Que você é uma bênção para o seu vizinho e você não sabia que você era uma bênção para o seu vizinho, porque você é o jeito que você vive. Porque às vezes você ajudou ele numa necessidade, deu uma cesta básica, deu uma carona no dia que ele precisava, sei lá. E ele é grato a você até hoje. Isso é dom. É Deus que te colocou para estar fazendo isso aí. Coisa que às vezes você não está sabendo. Assim, na igreja, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. Aí Paulo pergunta, acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Por que Paulo faz essa pergunta retórica? Todos são apóstolos? Porque ele falou, cada um vai fazer uma coisa. Agora, qual era o problema? Um estava olhando no dom do outro. Eu queria ser apóstolo. Eu queria ser mestre. Eu queria ter dom de língua. Eu queria interpretar. Eu queria profetizar. Porque o profeta da igreja tem mais glamour. Quando o profeta não vai na igreja, não tem nem culto. A irmã profeta não veio hoje. Hoje o culto não vai ser meia boca. De dissensão, não sois porventura carnais e crianças em Cristo. Então havia isso no meio deles, porque eles ficavam olhando no que Deus deu para o outro, como que Deus estava usando o outro, e achava que aquele dom dava mais glamour do que o outro, e não se contentava com a forma que o Espírito Santo havia distribuído a cada um. E depois, entrando já no capítulo 13, mas já indo para a conclusão, né? Para não atrasar demais, capítulo 13, versículo 1, diz assim, e agora, eu não vou ler inteiro não, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Paulo está usando uma hipérbole, um exagero de linguagem. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tivesse toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei.
Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, olha que coisa, distribuiu todos os bens, deu o corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, que é o amor de Deus, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então, Paulo está lidando com o dom, lá na igreja de Corinto, uma confusão danada, um disputando com o outro, quem era mais espiritual, quem era mais, quem se destacava mais, quem que o pastor ia convidar para pregar, aquela coisa. Aí Paulo falou, não, está tudo errado. Está tudo errado. Porque ainda que vocês tenham todos esses dons, e vocês têm, são legítimos, mas se esses dons não tiver misturado com o amor, não serve para nada. Se esse dom não estiver amalgamado com o amor, misturado com o amor, não adianta nada. Você pode ter o dom que você quiser, profetizar, revelar e bababá, falar em línguas, interpretar, ter fé para curar leproso. É por amor? Você está fazendo isso com qual objetivo? O que é fazer com amor? É com o objetivo de edificar a igreja. Você está fazendo para edificar a igreja ou está fazendo isso para um engrandecimento pessoal? Você está aqui hoje, Nelson, pregando a palavra para a minha igreja para se engrandecer ou porque você ama a minha igreja? É isso que Deus está falando. Eu dei esse dom para você de falar aí, mais ou menos. E aí? Mas você está fazendo isso com qual coração? Por amor? Ou para se aparecer? Ou para se engrandecer? Ou para se ensoberbecer? Ou para se colocar acima dos demais? Então é isso, tem que corrigir nosso coração. E é só o amor que vai corrigir o nosso coração. E o amor não é dom, irmãos. É um dom, sim, porque é Deus que dá. Mas não é um dom, não é um dom igual àqueles que estão listados ali no capítulo 12, da revelação, não. O amor é um dom. Esse amor que está sendo falado é um dom de Deus, mas é para todos. Todos nós temos que buscar esse amor. Todos nós temos que buscar isso aqui. Esse amor aqui não é uma opção. Deus não me deu amor, então vou tocando a vida. Não. Esse amor tem que ser derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, como está lá em Romanos. Porque ele é uma ordenança. E por que o amor é importante? O dom é importante? É importante, porque é o Espírito Santo que distribuiu. Está lá, 12:11. Mas o dom sem amor é importante? Não vale para nada. Então, a igreja, quando a gente exerce o dom que Deus nos deu sem o amor, esse amor derramado no nosso coração, ele se torna vazio. E a igreja não tem benefício nenhum. E aqui fala, não vai trazer benefício real nenhum. E sem amor, irmãos, ainda que nós tenhamos todos os dons, a igreja não é edificada. A igreja só é edificada quando esses dons eles são exercidos com amor. Amém, amados? Então, paramos por aqui. E à noite nós vamos trabalhar no capítulo 14 de Coríntios, né? Capítulo 14 do texto de Coríntios, que aí nós vamos abordar a questão das línguas em Corinto e vamos tentar trazer para as línguas nos nossos dias, como que ela funciona nos nossos dias. Espero que os irmãos tenham paciência e me suportem um pouco mais e estejam à noite em nome de Jesus. Amém? Então, dou a palavra para os jovens, enquanto eles vêm, podemos ficar em pé, vamos estar orando, e aí os jovens encerram com o último louvor. Sim, Pai, nós te damos graças, porque a sua palavra é a verdade, ó Pai. E nós queremos que a sua palavra trabalhe os nossos corações e nos liberte. Tu sabes, ó Deus, a nossa insignificância, tu sabes, ó Deus, a nossa insuficiência, as nossas limitações, mas nós também sabemos o seu grande poder. Nós também sabemos, ó Deus, a sua graça infinita. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa manhã. E que o Senhor continue falando aos nossos corações à noite, pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.